Olá, bem-vindos a mais uma aula da professora Pamela Reis, enfermeira pós-graduada em Enfermagem do Trabalho, com licenciatura em Ciências Biológicas e mestranda em Saúde do Trabalhador. O tema da nossa aula hoje é Primeiros Socorros, PCR, parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar para o cuidador de idosos. A parada cardiorrespiratória é uma interrupção dos batimentos cardíacos, dos movimentos respiratórios, de maneira repentina. Essa parada cardiorrespiratória, ela pode ser ocasionada por diversos motivos, como traumatismo crânioencefálico, uma batida na cabeça, um afogamento, um infarto agudo do miocárdio, quando o sangue ele é impedido de chegar naquele coração devido a uma obstrução de uma artéria coronariana, que é a artéria que irriga aquele coração, um acidente vascular encefálico, conhecido como AVE ou então AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido popularmente como derrame, um choque anafilático decorrente de uma alergia, onde o idoso ele pode ter um edema de glote, que vai obstruir a passagem do ar para as vias respiratórias dele e pulmão, que vai desencadear a parada respiratória e, consequentemente, a parada cardíaca. Um choque hipovolêmico, que é devido a hemorragias, a vômito em excesso, diarreias incontroláveis ou então até mesmo queimadura de grandes extensões. Hipovolêmico, hipo é diminuição, volêmico, volume. Então, uma diminuição do volume sanguíneo. Lembrando que o volume sanguíneo não é só quando a gente tem um sangramento em excesso, um sangramento hemorrágico, mas com o vômito e a diarreia e a queimadura, você perde muito líquido. E o sangue, recordando, a grande maioria ele é composto de plasma sanguíneo, que nada mais é que a água. O idoso, pela sua condição física e fragilidade, quando ele tem vômitos e diarreias, para ele evoluir para um choque hipovolêmico é mais frequente do que um adulto evoluir para um choque hipovolêmico. O idoso ele evolui muito mais rápido para esse choque hipovolêmico do que um adulto e até mesmo uma criança. A criança ela também evolui mais rápido do que um adulto. Choque elétrico também pode desencadear uma parada cardiorrespiratória, entre outros agravos. Qualquer tipo de agravo clínico, se ele não for tratado corretamente, ele poderá evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Um exemplo que estamos vivendo atualmente é o coronavírus, que está afetando justamente de maneira mais grave os idosos, que mesmo tendo o auxílio, a medicação, ele acaba evoluindo para uma parada cardiorrespiratória e muitas vezes não resistindo, acaba evoluindo a óbito. O que o cuidador de idoso ele deve fazer caso algum idoso que ele esteja cuidando evolui para essa parada cardiorrespiratória? Nada mais é que seguir o protocolo da American Heart Association, dentro do seu limite legal de atuação. A American Heart Association, a Associação Americana do Coração, ela que define protocolos de atendimento nessa situação de parada cardiorrespiratória no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse protocolo ele tem que ser seguido pelo cuidador de idoso, assim como os profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. O protocolo da American Heart Association, ele estabelece como deverá ser o atendimento da parada cardiorrespiratória, da PCR, em um ambiente de EH, ou seja, extra-hospitalar. Então, o atendimento da parada cardiorrespiratória fora de um hospital, por exemplo, uma casa de um idoso, ou então quando o cuidador está passeando com o idoso num parque e ele acaba tendo essa parada cardiorrespiratória. O que eu, como cuidadora de idoso, tenho que fazer diante de uma situação dessa?
Primeiro, reconhecer a parada. Reconhecer a parada como? Através da análise primária. Vai chamar o idoso, vai perguntar se ele está bem. João, acorda, seu João, acorda. Você está bem? Você está bem? A vítima de uma parada cardiorrespiratória, ela não vai responder nem a esses estímulos verbal e também nem ao toque. Você vai dar tapinhas no tórax do idoso e vai ver se ele vai pegar a esse estímulo tátil, né? Não é para bater no idoso, é para dar um estímulo tátil no idoso. Toque os ombros do idoso com firmeza, porém sem agressividade. Ele não vai responder a esse estímulo nem verbal e nem tátil. Quando você está fazendo isso, você também está chamando, avaliando a responsividade desse idoso, você também está percebendo se existe movimentos respiratórios, ou seja, se tem movimentação do tórax e abdômen. Isso é um sinal que ele está com respiração, se estiver presente, e no caso de uma parada cardiorrespiratória, o tórax e o abdômen do idoso ele não vai se movimentar. O que você vai fazer? Você vai colocar esse idoso em decúbito dorsal horizontal, de barriga para cima, sempre em uma superfície plana e dura. Manter a cabeça e o tórax desse idoso sempre em um mesmo plano. Então, você reconheceu a parada cardiorrespiratória. Primeira coisa, ligou para o SAMU, o serviço de atendimento médico à urgência, ou então para o corpo de bombeiro. Quando você ligar e relatar o que está acontecendo, você vai pedir o DEA, o desfibrilador externo automático. Enquanto o SAMU e o DEA não chegam, você vai iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar dentro do limite das atribuições legais do cuidador. Você vai iniciar as compressões torácicas. Você vai fazer em média de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Quando o SAMU ele chega, ou o corpo de bombeiro ele chega, ele vai trazer consigo o desfibrilador. E nesse momento eles já vão posicionar as pás do desfibrilador para dar a desfibrilação rapidamente. Nesse momento eles vão estar posicionando o idoso. Eles vão posicionar o idoso em uma prancha, vai colocar ele na maca e vai encaminhar ele com a ambulância até um hospital de referência, onde ele terá o suporte avançado de vida, com medicamentos, com exames laboratoriais, até mesmo, dependendo do caso, cirurgias e internação numa unidade de terapia intensiva, numa UTI. Além da ausência de respiração, além de ausência da consciência, ele vai estar inconsciente, desacordado, esse idoso terá também ausência de pulsação em grandes artérias. Carotídea no pescoço, você poderá verificar na artéria carotídea no pescoço ou então femoral no interior da coxa. Só que a verificação desse pulso, ela só poderá ser feita para cuidadores que são certificados em cursos de atendimento pré-hospitalar da American Heart Association. Corrigindo, cuidadores de idosos que são certificados pela American Heart Association no curso de primeiros socorros. Caso não tenha essa certificação, o cuidador de idoso ele vai verificar se ele está inconsciente, se o idoso está inconsciente e se ele tem ausência de respiração. Ligar para o SAMU ou para o corpo de bombeiro. Vai verificar também, além desses sinais que foi relatado anteriormente, vocês vão sentir que a pele do idoso vai ficar fria e úmida. Por que ela fica fria e úmida? Porque não tem batimentos cardíacos. Não tendo batimentos cardíacos, o sangue parou de passar pelas artérias e veias. E um dos mecanismos que nós temos para manter a temperatura do nosso corpo, inclusive da nossa pele, é justamente o atrito que esse sangue faz quando ele passa na artéria e na veia. Justamente por conta da falta dessa circulação, consequentemente da falta desse atrito, a pele do idoso vai ficar fria e úmida.
A pupila do idoso também vai ter midríase, ou seja, ela vai ficar dilatada já no primeiro minuto de parada, por conta da falta de oxigenação no encéfalo, no cérebro do idoso. A pupila dilatada, imagina como que é? Imagina que aquele idoso ele tem aquele olho azul piscina, vai ficar todo preto, porque a pupila dele vai se dilatar. A pele dele também vai ficar arroxeada, vai ter cianose, por conta da falta de circulação sanguínea. Não vai ter aquela coloração rosa, avermelhada, ela vai ficar roxa, primeiro em extremidade, dedos, lábios, ponta da orelha do idoso e, consequentemente, depois para todo o corpo. Quando você reconhece a parada cardiorrespiratória, você liga para o SAMU, pede o DEA e você já vai iniciar as compressões torácicas. Se a compressão torácica ela for iniciada de maneira correta, em até 4 minutos, esse idoso muito provavelmente não terá danos cerebrais. Se ela for iniciada, essas compressões torácicas, entre 4 e 6 minutos, ele pode ter danos cerebrais. Se ela for iniciada de maneira correta, entre 6 a 10 minutos de parada, muito provavelmente ele vai ter danos cerebrais, ele vai ter algum tipo de sequela, pode evoluir a um coma, ou então até mesmo ao óbito. Agora, 10 minutos, mais de 10 minutos, é certeza que ele vai ter danos cerebrais, sequelas e coma, ou então até mesmo evoluir a morte cerebral e a óbito. Ou seja, mais de 10 minutos, em 99% das vezes, ela se torna irreversível para um idoso, essa parada cardiorrespiratória. É extremamente importante, assim que reconhecer a parada cardiorrespiratória, já pedir o DEA, o desfibrilador externo automático. Enquanto vocês esperam o SAMU chegar, ou o Corpo de Bombeiro chegar e o DEA chegar, vocês vão se posicionar como esse socorrista, como esse profissional do SAMU, do lado do idoso, com os braços retos e vão fazer as compressões torácicas, fazendo sempre num ritmo de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Quando o DEA chegar, vocês vão posicionar as pás do DEA, ligar o aparelho e vai seguir a ordem do DEA, as ordens que o aparelho vai dar. Se vocês ficarem com dúvida em relação ao ritmo das compressões, no conteúdo dessa aula tem um vídeo da American Heart Association que ele fala de maneira simples qual é o ritmo das compressões torácicas. Ele até pede para usar, para vocês pensarem, no momento que estiverem fazendo as compressões torácicas, naquela música do Bee Gees, Stay Alive. Não é para cantar a música do Bee Gees, é para pensar caso vocês estejam com dúvida em relação ao ritmo. Importante, o socorrista, ele pode fazer a ventilação, as duas ventilações, ele pode fazer a sequência de 30 compressões e 2 ventilações, mas para que eles possam fazer dentro do limite de atuação legal da profissão de cuidador de idoso, esse socorrista, esse cuidador, deverá ter feito curso, ou seja, deverá ter sido treinado e certificado pela American Heart Association. Algumas escolas do Brasil oferecem esse curso da American Heart Association. Esse certificado e essa carteirinha que vocês vão receber quando vocês concluem o curso com êxito, vocês recebem uma carteirinha da American Heart dizendo que você está apto para fazer os processos e as técnicas de primeiros socorros, ventilação, compressões torácicas e o uso do desfibrilador dentro de um período de 2 anos. Ou seja, esse curso ele tem que ser revalidado a cada 2 anos
por uma escola que tenha autorização de certificar pela American Heart Association, pela Associação Americana do Coração. Caso vocês não tenham o curso da American Heart Association, vocês não podem fazer nem a ventilação e nem a checagem do pulso carotídeo ou femoral. Se vocês tiverem o curso, ou seja, forem certificados pela American Heart Association, vocês podem sim fazer checagem de pulso carotídeo e femoral, pode fazer a sequência de 30 compressões e 2 ventilações. Caso vocês não queiram fazer o curso da American Heart Association, podem optar também em fazer o curso de auxiliar ou técnico em enfermagem, ou então fazer o curso bacharelado de enfermagem ou de medicina, fisioterapia, para vocês poderem fazer a técnica correta, dentro do seu exercício legal, não infringindo o exercício legal da profissão. Pamela, eu não quero fazer o curso da American Heart Association, eu não tenho condições de fazer o curso da American Heart Association. Muito menos eu pretendo ser um auxiliar ou um técnico de enfermagem, ser um enfermeiro ou um médico. Eu quero ser um cuidador de idoso. Não precisa ficar preocupado. A ventilação, a ausência do procedimento de ventilação não vai prejudicar em nada a sobrevida do idoso, muito pelo contrário. Até mesmo os profissionais da área da saúde, como médicos e enfermeiros, eles sempre devem dar prioridade para as compressões torácicas. Ou seja, o cuidador de idoso, quando ele dá ênfase nas compressões torácicas, realizando elas de maneira correta, ele aumenta significativamente a chance de sobrevida desse idoso com PCR. Se vocês tiverem a certificação da American Heart Association, se vocês forem um profissional habilitado para fazer a ventilação, nunca se exponham a material biológico. Ou vocês vão fazer a ventilação com a máscara de bolso, a pocket mask, ou então com a máscara descartável. Nunca se expõe a qualquer material biológico. Isso daí é uma medida de biossegurança. O que o socorrista deve fazer? Realizar as compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade das compressões torácicas. O tórax do idoso vai ter que depreciar de 5 a 6 centímetros. 5 centímetros no mínimo e 6 centímetros no máximo. 6 centímetros no máximo. Vocês devem permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Ela não pode ser muito rápida e também não pode ser muito lenta. Por isso que ela deve ficar entre 100 a 120 compressões por minuto. Minimizar as interrupções nas compressões. Então, evite de ficar trocando de socorrista para fazer as compressões. Exceto se você estiver muito cansado, aí é necessário você trocar a pessoa que vai fazer as compressões torácicas. Porque estando muito cansado, você vai fazer com certeza uma compressão ineficaz. Você não vai conseguir atingir essa profundidade mínima que é de 5 centímetros. Se vocês estiverem habilitados para fazer a ventilação, vocês vão fazer uma frequência de 30 ventilações, de 2 ventilações, 2 respiração, após 30 compressões. 30 compressões, 2 ventilações. A respiração, entre uma respiração e outra, tem que respeitar um intervalo de 6 segundos. O intervalo entre a compressão e a respiração deve durar aí no máximo 10 segundos essa parada para fazer a respiração. A respiração ela tem que ser feita de maneira muito rápida, porque sempre nós vamos dar ênfase para as compressões torácicas. Então,
quando você fez as 30 compressões e vai fazer a ventilação, o procedimento total de ventilação tem que durar até 10 segundos. Quando você vai ventilar o idoso, uma ventilação, você libera, espera aquele idoso durante 6 segundos, voltar o tórax dele, contrair, né, fazer o movimento de inspiração, aí você vai ventilar de novo. Esse intervalo entre essas duas ventilações tem que durar no máximo 10 segundos. Entre uma ventilação e outra, 6 segundos. Entre a primeira e a segunda, tem que ter aí um intervalo de 6 segundos. Falado isso, agora vamos ver o procedimento completo da reanimação cardiopulmonar, de acordo com a American Heart Association, que deve ser realizado pelo cuidador de idoso. Se você vir um adolescente ou adulto desmaiar repentinamente, é importante agir rápido. Esse vídeo, o qual está o link na nossa aula, ele está no site oficial da American Heart Association. É muito importante vocês pegarem informações de locais confiáveis. Na internet existem várias informações de maneira várias informações incorretas sobre como que você vai fazer essa ressuscitação cardiopulmonar. Muitas vezes até informando para vocês algumas atribuições que é somente do médico e do enfermeiro. Então, uma dica, sempre que vocês forem buscar informações, busquem de canais e sites confiáveis, como esse da American Heart Association. Esse outro vídeo mostra como que o DEA é utilizado. É um vídeo simples, vocês vão ver que a utilização do DEA, ela também é simples. Para utilizar o DEA não precisa ser certificado pela American Heart Association. Qualquer um que tenha feito a manipulação desse DEA ou então saiba utilizar esse DEA, ele pode sim utilizar o DEA. Por exemplo, se vocês trabalharem em uma ILPI, Instituição de Longa Permanência, e lá tiver o DEA, vocês, enquanto cuidadores de idosos, vocês podem utilizar o DEA. Independente da marca do DEA, como aqui nós vemos 3 marcas diferentes, independente da marca que vocês vão utilizar esse DEA, o funcionamento, o DEA ele é muito simples de ser utilizado. Ele sempre vai ter um botão de liga e desliga, e ele sempre vai ter um outro botão para aplicar o choque nesse idoso. Todo DEA, independente da marca, vocês podem observar que tanto no aparelho quanto nas pás do DEA, que serão posicionadas um no tórax e outro abaixo do mamilo do idoso, todo DEA ele vai ter uma figura de onde posicionar essa pá. Ele é muito intuitivo a utilização dele. Obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostou e deixar os seus comentários sobre o assunto e até mesmo sugestão de temas que deveriam ser abordados nos próximos vídeos. Na descrição do vídeo encontra-se um link para baixar o PDF da aula. Um abraço a todos e obrigado.